Hoje você vai aprender a Escola de Chicago em apenas 6 questões em menos de meia hora. Duvida? Me dá uma chance, fica aí que eu já te mostro. Sejam todos muito bem-vindos ao curso gratuito de questões do SOMA para a Polícia Militar do Distrito Federal. Professor Arthur Navosa aqui, professor de Direito Processual Penal e de Criminologia. Hoje, Escola de Chicago, matéria muito importante, quase que presença garantida na grande maioria dos concursos em que cai em Criminologia. E hoje uma revisão muito bacana, 6 questões, menos de meia horinha. Vamos passar por todos os principais tópicos que envolvem a Escola de Chicago. Eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser muito boa e muito importante para você que está se preparando, sobretudo para a Polícia Militar do Distrito Federal. Antes da gente começar, se inscreve aí no canal do SOMA, ativa o sininho para você ser notificado dos vídeos. São vídeos novos todos os dias, de todos os assuntos, cobertura completa do edital, inteiramente grátis aqui no SOMA. E se você já é nosso aluno lá da plataforma, seja bem-vindo também ao YouTube. Esse vídeo estará lá na plataforma, se você estiver vendo por aí ou lá também. E não se esqueça, contato direto comigo pelo WhatsApp ou pelo portal de dúvidas. Vamos começar? Vamos lá? Escola de Chicago, primeira questão. As teorias criminológicas sociológicas podem ser divididas em teorias do consenso e teorias do conflito, que apesar de compartilharem a natureza, possuem visões antagônicas sobre a pacificação social. Primeira questão, pedindo para você identificar o conceito de teoria do consenso e do conflito e saber qual é a relação das duas, bem como saber se esses dois ramos, essas duas escolas de criminologia, estão submetidas ao que nós chamamos de criminologia, de teoria sociológica. Vamos lá? Vamos para a resposta? Eu poderia só responder isso aqui, mas é muito importante que a gente faça um caminho pela evolução da criminologia. Peço a você que pare de anotar, preste atenção aqui, depois você tira um print ou você copia aí nas suas anotações. Na aula passada, quando a gente estudou os modelos teóricos, eu disse a vocês que a criminologia podia ser dividida em 3 grandes fases. Não sei se você se lembra. Criminologia clássica, criminologia positivista e criminologia moderna. Essas duas fases científicas da criminologia. Essa aqui, uma fase pré-científica da criminologia. Porém, tanto a criminologia clássica quanto a criminologia positiva deram origem ao que nós chamamos de teorias etiológicas. E a criminologia moderna, por seu turno, gerou o que nós chamamos de teorias sociológicas. Aqui já tem a sua primeira informação. Teorias do conflito e do consenso, se são teorias sociológicas, como a alternativa pretende, devem ser concepções modernas de criminologia. Qual a diferença dessas teorias? As teorias etiológicas tinham no centro do seu espectro o criminoso. O seu objetivo era o estudo do criminoso, buscando identificar as causas do crime. A criminologia sociológica, por outro lado, entende que o crime e o criminoso são partes de um sistema mais complexo. Ela entende que o crime é um fenômeno social e complexo. Então, tanto o crime quanto o criminoso, para a visão da criminologia moderna e das teorias sociológicas, têm que ser estudados como partes de algo maior, como partes de uma sociedade. Crime e criminoso relacionam-se entre si da mesma forma como se relacionam com outros elementos da sociedade. Então não daria, pela visão da criminologia moderna, das teorias sociológicas, para que você examine o criminoso individualmente ou o crime individualmente, sem levar em consideração todo o contexto social em que esses dois estão inseridos. Então, a visão moderna de crime e de criminoso é de que esses estão aí inseridos num contexto social.
Essas teorias sociológicas aqui da criminologia moderna se subdividem em dois outros ramos. As teorias do consenso e as teorias do conflito. Perceba, teorias do consenso e do conflito são, portanto, um sub-ramo ou uma subdivisão das teorias sociológicas, que são uma visão da chamada criminologia moderna. Qual a diferença entre elas? As teorias do consenso entendem que a sociedade funciona como um organismo, em que cada indivíduo tem o seu papel e tem que respeitar o seu papel. A sociedade é como se fosse um grande corpo, e nós, indivíduos nela residentes, somos as bactérias, somos as moléculas, somos os glóbulos brancos. Cada um tem a sua função, e se todo mundo cumprir o seu papel, há uma convivência harmônica. Se todo mundo fizer a sua parte, não existe problema. E se não existe problema, a paz e a harmonia reinam. O crime, então, pela visão das teorias do consenso, seria uma anomalia dessa estrutura. O crime seria um vírus que invade o corpo e gera uma reação. O crime seria um mau funcionamento dessa estrutura complexa e harmônica. Então, a palavra de ordem, quando você pensar em teorias do consenso, é harmonia. Do outro lado, as teorias do conflito entendem que é preciso que existam conflitos para que exista a mudança social. Porque a sociedade funcionaria numa espécie de força, de luta. Para as teorias do conflito, a sociedade não é esse mundo harmonioso e perfeito descrito pelas teorias do consenso. Para as teorias do conflito, a sociedade tem diversos problemas e a única forma da sociedade evoluir e de que esses problemas sejam superados, para que esses problemas sejam superados, é através de conflitos, de brigas, de disputas de força. Sempre há e sempre haverá de haver um grupo vencedor, um grupo de interesses que predomina em prol do interesse de outro. E essa existência de interesses contrapostos seria o combustível desse conflito infinito que é a sociedade. Para as teorias do consenso, como eu disse, o crime é uma anomalia, é um mau funcionamento de uma estrutura perfeita. Para as teorias do conflito, o crime é necessário em alguma medida, porque ele é uma das formas de luta, de disputa, de conflito, que é a força motriz da sociedade. Sem o conflito, a sociedade estagna, a sociedade para e não evolui. Aqueles que têm os seus interesses atendidos tendem a desejar essa pacificação, essa ausência de conflitos. Mas aqueles que estão subordinados e estão tendo os seus interesses, ou as suas ambições, ou as suas intenções suprimidas pelo interesse de outro grupo, tendem a proporcionar esse conflito, buscando o rompimento desse paradigma, dessa posição, dessa estabilidade e a inovação. Então, para a teoria do conflito, a sociedade é algo muito mais, como é que eu posso dizer, algo muito mais movimentado, é algo muito mais volátil. Ela está sempre mudando porque os conflitos são decorrentes da posição. Então, para as teorias do conflito, é necessário que exista a luta. Enquanto as teorias do consenso têm essa visão funcionalista, as teorias do conflito têm caráter argumentativo. Então, sim, eu posso dizer que as teorias do consenso e do conflito, mesmo compartilhando a sua origem, porque vejam bem, ambas são teorias sociológicas, mesmo compartilhando a sua origem, têm visões antagônicas sobre o que seria a pacificação social. Para as teorias do consenso, a pacificação social seria a ausência de mau funcionamento, a ausência de distúrbios. Para as teorias do conflito, a pacificação social seria a estabilização dos interesses de um grupo sobre os outros grupos. Seria uma espécie de desistência e isso causaria uma estagnação social que não permitiria essa evolução.
Então, tira um print aqui, certo? Primeira coisa, tira um print dessa tela. Vou esperar 2 segundinhos. Tirou? Então, voltamos aqui para a nossa alternativa para a gente marcar. Alternativa verdadeira. As teorias do consenso e do conflito possuem sim visões antagônicas sobre a pacificação social. Vamos para a segunda questão. Sobre as teorias criminológicas, é correto afirmar. Letra A. As teorias criminológicas etiológicas se dividem em teorias do consenso e do conflito. Bom, como você acabou de ver, são as teorias sociológicas. Até porque, por uma questão de lógica, consenso e conflito pressupõem uma pluralidade. Elas só fazem sentido dentro de uma ideia de sociedade. Então, elas não poderiam ser aplicadas numa teoria criminológica, etiológica, que só se preocupa com o criminoso ou com a origem do crime. Alternativa incorreta, tranquilinha. Letra B. As teorias criminológicas sociológicas possuem caráter argumentativo, se aproximando de ideologias políticas tipicamente relacionadas à esquerda. Vamos lá. Teorias criminológicas sociológicas, como você acabou de ver, é um termo amplo, porque aqui dentro estão incluídas as teorias do consenso e do conflito. As que possuem caráter argumentativo e se aproximam dos ideais políticos tipicamente relacionados à esquerda são as teorias do conflito. Vou até dividir aqui. São as teorias do conflito. Aqui. As teorias do consenso possuem visão, caráter funcionalista e se aproximam de ideais de direita. Ou seja, a alternativa está incorreta porque ela reduz as teorias do conflito e do consenso a um mesmo grupo, como se todas as teorias criminológicas sociológicas fossem iguais. Você acabou de ver que não é. A alternativa incorreta também. Letra C. A Escola de Chicago, uma das mais importantes teorias de caráter funcionalista, tem em sua gênese forte influência da Revolução Industrial. Veja bem, a Escola de Chicago, uma das mais importantes teorias de caráter funcionalista. O que ela está dizendo aqui? Que a Escola de Chicago é uma teoria do consenso. E está certo. Escola de Chicago é teoria do consenso. Começou bem. Tem em sua gênese forte influência da Revolução Industrial. Vamos então falar um pouquinho da gênese, da origem da Escola de Chicago. A Escola de Chicago surge num contexto em que os Estados Unidos recebia os reflexos da Revolução Industrial. Era crescente o número de fábricas e em Chicago isso ocasionou um número muito grande de imigrantes que vieram trabalhar nas fábricas de Chicago, nas indústrias. Isso gerou um aumento populacional muito grande e esse aumento populacional começou a ter reflexos, como por exemplo a criação de comunidades periféricas, porque a cidade de Chicago começou a receber um número muito grande de moradores, como eu acabei de dizer, e esses moradores não cabiam mais e não podiam mais se concentrar só no centro. Então eles começaram a ampliar o raio da cidade. E isso gerou comunidades que hoje podemos chamar de comunidades ou de favelas, comunidades periféricas que crescem e ampliam ao redor dos grandes centros. Então, de fato, a Escola de Chicago é uma teoria do consenso e tem, na sua origem, uma influência da Revolução Industrial, porque foi esse movimento de industrialização nos Estados Unidos que ocasionou essa onda migratória para as cidades polo e que essa onda migratória ocasionou o surgimento desses novos bairros periféricos e em Chicago, especificamente em Chicago, o surgimento desses bairros deu origem a um aumento muito grande de crimes, especialmente crimes violentos. A população de Chicago percebeu o aumento desse número de crimes e aí surgiu um movimento para tentar estudar as razões desse aumento, desse número de crimes e estudar estratégias para evitar essa situação de número exagerado de crimes violentos. Então surge a Escola de Chicago dessa necessidade
né? Ela surge na Universidade de Chicago, dessa necessidade de entender e agir em face dos crimes violentos que começaram a aumentar em Chicago, juntamente com o número de habitantes. Alternativa correta. Letra D. As teorias criminológicas sociológicas, assim compreendidas as teorias da criminologia moderna, até aqui está muito bem, são frequentemente reconhecidas por seu importante papel na virada científica da criminologia, com a introdução do método empírico. Veja bem, essa alternativa ela pode ser um pouco confusa para algumas pessoas, porque ela parece fazer sentido quando ela fala em criminologia moderna, método empírico, virada científica, mas não se esqueça, o movimento científico da criminologia, essa ideia da criminologia através de método científico, surgiu com a criminologia positiva. Surgiu aqui, ó, a criminologia positivista. A criminologia moderna e a criminologia positivista compartilham o fato de estarem localizadas, vou até escolher uma outra cor aqui, dentro do espectro científico. E a criminologia clássica no pré-científico. Então, eu não posso dizer que as teorias sociológicas tiveram um papel de virada científica. O método científico não foi uma inovação da criminologia moderna. A inovação da criminologia moderna foi a concepção do crime enquanto fenômeno social e complexo. A sociologia moderna, ela sim é frequentemente relembrada pela ocorrência do que chamamos de virada sociológica ou virada social, em que essa ideia de que crime e criminoso estariam inseridos num sistema maior e que esse sistema deveria ser estudado por inteiro, passou a ser compreendida e adotada pelas teorias criminológicas. Isso sim é uma inovação da criminologia moderna. Então, a alternativa C, a letra D, está incorreta. A criminologia sociológica trouxe o que chamamos de virada social e não virada científica. Perfeito? 3. Sobre a escola de Chicago. Assinale a alternativa correta. Letra A. Inaugurou uma nova fase no estudo da criminologia, desenvolvendo as teorias macrosociais do crime. A escola de Chicago, como já vimos, é uma teoria sociológica da modalidade teoria do consenso. E sendo uma teoria sociológica, é facilmente perceptível que ela traz essa visão macro-social. Ou seja, a escola de Chicago buscou apresentar teses observando um contexto maior do que as visões anteriores, as visões da criminologia clássica e positivista, que eram visões micro, visões voltadas para o crime ou para o criminoso, individualmente. Lembre-se sempre disso. A principal característica da criminologia moderna é essa visão macro, em que o criminoso e o crime estão inseridos num contexto social, macro-social. Alternativa perfeita. A Escola de Chicago inaugurou uma nova fase no estudo da criminologia, desenvolvendo as teorias macrosociais do crime. Letra B. Surgida na Universidade de Chicago, correto, tem como característica marcante sua abordagem majoritariamente teórico-filosófica. Aqui entra outro ponto importante da Escola de Chicago, que eu já falei para vocês minutos atrás. A Escola de Chicago surgiu não com o objetivo de estudar o crime num aspecto exclusivamente acadêmico ou discursivo ou filosófico. Ela surgiu de um problema real, ela surgiu de um aumento substancial no número de crimes violentos ocorridos na cidade de Chicago por força dessa onda migratória. Então ela surgiu como uma forma de tentar evitar, prevenir e controlar a criminalidade. Ela surgiu com uma visão prática. É uma escola que tem um objetivo no mundo fático. Ela não é uma mera abstração e nem busca simplesmente estabelecer conceitos a serem discutidos. Ela busca entender a realidade para aplicar medidas capazes de transformar
essa realidade. Então, a alternativa está incorreta quando ela diz que a abordagem da Escola de Chicago é teórico-filosófica. Alternativa incorreta. Letra C. Surge da necessidade de estudo e compreensão da relação entre o aumento do número de crimes violentos e a concentração populacional na região central da cidade. Não é um aumento na região central. Muito pelo contrário. O problema, podemos dizer assim, começou quando foram surgindo comunidades cada vez maiores em regiões cada vez mais afastadas do centro. Essa divisão, essa multiplicação social, essa diluição da população é que ocasionou parte desse aumento de crime. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas, em suma, essa diluição da população ocasionou uma diminuição, uma fragilizou demais o que nós chamamos de agentes sociais informais, que são as relações interpessoais que muitas vezes evitam o crime de forma indireta, que é, por exemplo, uma pessoa que é nascida e criada numa região, sempre com os mesmos vizinhos, e cria com aqueles seus vizinhos uma identificação tamanha que ele não seria capaz, por exemplo, de cometer um furto na casa de um desses vizinhos. Quando há essa diluição da população, há uma mistura muito grande e essa concentração, esse grupinho fechado em que um conhecia o outro, se transforma num universo em que as pessoas não se conhecem e são cada vez mais individualistas. E isso quebra essa barreira dos agentes sociais informais, dos agentes de controle social informal, e possibilita um aumento no número de crimes violentos, sobretudo nas regiões periféricas, inclusive entre vizinhos. Então não tem nenhum vínculo com o aumento da concentração populacional. É justamente o contrário, é a descentralização, a desconcentração populacional. Alternativa incorreta. Letra D, desenvolve-se em oposição à chamada ecologia criminológica. O que é ecologia criminológica? É a criminologia do ambiente. Ambiente de quê? Do criminoso e do crime. Então a Escola de Chicago é a ecologia criminológica. A Escola de Chicago foi a primeira teoria sociológica que se preocupou em propor um estudo ambiental. Por isso, a Escola de Chicago também é chamada de ecologia criminológica. Ou de criminologia ambiental também, podemos colocar aqui. Criminologia ambiental. Todas essas são nomes alternativos, são nomes alternativos da própria Escola de Chicago. Então, gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão, questão número 4. A Escola de Chicago apresentou como uma das causas de aumento da criminalidade o enfraquecimento dos agentes de controle formais, cuja defasagem pode ser atribuída ao aumento substancial da população nos centros urbanos. Agentes de controle, rapidamente. Controle. Formais. Meu Deus, que S é esse? Formais e informais. O que são os agentes de controle formais? Formais. Formalmente constituídos pelo Estado. Polícia, a grosso modo. Ministério Público. Enfim, todos esses entes do Estado, todos esses agentes de controle formalmente constituídos. E os agentes de controle informais? Igreja, família, amigos, grupos esportivos. Perceba, estes entes aqui, os agentes de controle informais, eles não têm uma atribuição de evitar ou de prevenir o crime. Eles atuam prevenindo o crime de forma indireta. É aquilo que eu falei. Quando existe um grupo social em que há uma conexão emocional, uma conexão de convivência entre os integrantes, é muito menor a probabilidade da ocorrência de um crime ali dentro.
Então, a existência de uma comunidade de igreja, de um grupo de amigos, de uma vizinhança unida, conhecida e mais próxima, um fortalecimento desses laços, funciona como uma espécie de barreira à prática de delitos. Então, por ocasião de Chicago, né, como eu já disse e repito porque nunca é demais, houve um aumento populacional muito grande e uma diluição dessa população. Então os vizinhos, que eram um grupo fechado e unido, agora não eram mais tão fechados e unidos assim, porque eles se espalharam pela cidade e passaram a conviver com pessoas totalmente estranhas. Esse contato, esse vínculo informal, que é um vínculo emocional, informal, como o próprio nome diz, ele não é uma atribuição, então ele não é absoluto, ele é subjetivo, ele nasce naturalmente dessas relações, ele acabou se quebrando. E a quebra desse vínculo funciona como a derrubada de uma das barreiras de produção de um resultado criminoso, ou uma das barreiras de ocorrência do crime. Então, a Escola de Chicago apresenta como causa de aumento da criminalidade o enfraquecimento dos agentes de controle informais, não os formais. A Escola de Chicago diz que os vizinhos desapareceram, que não existe amor em SP e por isso o crime ocorre. Não tem nada a ver com falta de polícia ou falta de Ministério Público. Alternativa incorreta. Vamos para a próxima. Número 5 já está acabando. Vamos lá. 5. Sobre a Escola de Chicago, assinale a alternativa correta. Tinha o delito como um fenômeno individual, derivado de uma ou mais características físicas ou psicológicas que compunham o chamado homem criminoso. Gente, Escola de Chicago, teoria sociológica. Ou seja, o crime, o delito é um fenômeno social, nunca, jamais individual. Essa visão de que o crime seria um fenômeno individual é uma visão das teorias etiológicas, das teorias da criminologia clássica ou da criminologia positivista, que se dedicavam a estudar o criminoso ou o crime como se criminoso e crime existissem apesar da sociedade, como se criminoso e crime existissem desde a origem, como se o criminoso saísse assaltando da barriga de sua mãe, como se o crime fosse uma espécie de vírus, de doença que contamina o indivíduo e transforma aquele indivíduo que antes era um indivíduo normal num indivíduo criminoso. O criminoso, para essas teorias etiológicas, ele é uma espécie à parte. Existe o homem de bem e existe o criminoso. A visão da sociologia moderna e das teorias sociológicas, como é o caso da Escola de Chicago, é de que o crime é um fato social, um fenômeno social complexo. O crime surge pela influência de diversos aspectos que devem ser observados para a formulação de suas hipóteses. Ou seja, alternativa muito incorreta. Letra B. Atribui à luta de classes o aumento do número de crimes violentos numa determinada sociedade. Luta de classes é o mesmo que ideal marxista, tá? E apesar de existirem teorias sociológicas de viés marxista, não é o caso da Escola de Chicago. Até porque, não sei se você se lembra, eu falei 10 vezes, a Escola de Chicago é uma teoria sociológica do consenso. Ela não pretende e não busca entender nem questionar a ideia de luta de classes. Ela não concebe a possibilidade de uma sociedade existir com um conflito instaurado. Ela é a teoria do consenso. Para a Escola de Chicago, a sociedade só existe com absoluta pacificação, com cada um cumprindo o seu papel e a absoluta ausência de conflitos. Alternativa incorreta também. Letra C. Compreende a cidade como responsável pela produção da criminalidade. Lembre-se bem, apesar da Escola de Chicago ter chegado a diversas conclusões
e dado origem a diversas outras teorias sociológicas, que nós vamos passar por elas, teoria dos vidros quebrados, a expressão crime do colarinho branco surgiu também da Escola de Chicago, enfim, várias outras teorias que surgiram a partir daí, tudo começa com uma questão geográfica. Tudo começa com o afastamento das pessoas do centro da cidade e sua instauração em comunidades marginais, em comunidades em volta desse grande centro. Então, a questão geográfica, a cidade, a estrutura da cidade, tem um papel fundamental para o aumento do número de crimes, porque, como eu te disse, essa nova configuração da cidade ocasiona a quebra dessa primeira barreira dos crimes, que são os agentes de controle social informal. Então, sim, a cidade é uma causadora do crime. A cidade é um responsável pelo aumento, pela produção da criminalidade. Alternativa correta. Quando vier a dúvida, lembre-se. Cidade. O nome da teoria, Escola de Chicago. A cidade está no nome. A cidade está aqui, está no nome. Então, sempre que a alternativa atribuir à cidade a responsabilidade pela produção de criminalidade, existe uma grande possibilidade de que esteja sendo falada, de que esteja se falando sobre a Escola de Chicago. Tá? Letra D. Apresenta como solução ao aumento da criminalidade o endurecimento das penas. Endurecimento de pena é controle social formal. A Escola de Chicago não achava que você precisaria de mais polícia ou de polícia mais rígida, nem de penas mais rígidas. Quais eram as propostas da Escola de Chicago, então, para reduzir ou prevenir a criminalidade? A resposta é a questão número 6. Vamos lá. São propostas da Escola de Chicago para redução e prevenção da criminalidade, exceto. Então, a gente vai procurar a exceção. Todas as demais são propostas. Letra A. Fomenta os mecanismos de controle social informal. Igreja, grupinho do futebol, amigos, vizinhança. Perfeito. Letra B. Investimento de base visando a alteração das condições econômicas e sociais das crianças. Ou seja, um trabalho a longo prazo para as futuras gerações. Ou seja, um investimento para que a nova situação econômica e social das crianças, ou seja, a situação econômica e social da próxima geração, quando eles se tornarem adultos, possibilite que eles tenham uma convivência mais harmônica. Fala que isso não é a cara de uma proposta advinda de uma teoria sociológica do consenso, que as crianças, a próxima geração, tenham um futuro melhor e por isso possam conviver em harmonia. Perfeito. Investimento de base. Letra C. Atuação do Estado na busca da redução da pobreza e do desemprego. Vocês perceberam que todas as menções que eu fiz até agora, como possíveis causadoras do crime para a Escola de Chicago, tem a ver com marginalização, tem a ver com afastamento das pessoas de um núcleo. Então, sim, para a Escola de Chicago, se o Estado atuasse em diminuir a pobreza, ela estaria também aumentando o índice de segurança, porque as pessoas com uma situação econômica melhor tendem a reconstruir esses grupos que acabaram se dividindo, porque esse aumento populacional na cidade de Chicago foi um aumento populacional de pessoas, normalmente operários, que não ganhavam tão bem assim. Então, essa questão de realidade social das pessoas que compunham esses grupos afastados do centro é fundamental para a compreensão do aumento da criminalidade. Então, para a Escola de Chicago, de fato, um investimento na redução de pobreza e do desemprego geraria uma nova situação econômica. Essa nova situação econômica poderia se reverter numa nova estruturação social capaz de gerar essa harmonia tanto buscada. Também está correta. Só nos resta a letra D, né? Mas vamos ler. Mapeamento da violência e investimento individualizado em policiamento nas áreas mais violentas.
policiamento é controle social formal. E aqui não é Escola de Chicago. Escola de Chicago sempre foco no controle social informal. O Estado, a atuação do Estado para a Escola de Chicago deveria ser fortalecendo o controle social, os agentes de controle social informais. O Estado daria às pessoas a possibilidade de recriarem essa barreira natural à prática de crimes, que é a existência desses grupos de identificação, que são os agentes de controle social informal. A Escola de Chicago não propunha um aumento do policiamento, um endurecimento de penas, nada disso. A atuação do Estado deveria ser para possibilitar que o controle social informal voltasse a crescer. Finalizamos aqui as questões. Rapidamente aqui um resumo para você tirar print, imprimir, colar no seu caderno ou copiar aí. A Escola de Chicago é teoria sociológica do consenso, ou seja, a harmonia, funcionalismo, cada um cumprindo o seu papel dentro desse grande organismo que é a sociedade. Surge por influência da Revolução Industrial e do aumento do número de moradores imigrantes trabalhadores de fábricas nas regiões periféricas. Tem caráter pragmático, prático, ou seja, se opõe à ideia de teoria meramente filosófica ou acadêmica. Ela busca a atuação prática, utiliza-se do método empírico, ou seja, forte atuação científica. Isso é muito importante, tá? Porque por mais que a utilização do método científico não seja uma inovação da Escola de Chicago, já tenha ocorrido no período anterior da criminologia positivista, na Escola de Chicago, esse método científico é transportado para uma utilização dentro de um aspecto macro, de um aspecto social. O caráter científico da criminologia positivista tinha muito a ver com a biologia, com a psicologia. Já aqui na Escola de Chicago, a aplicação de um método empírico de pesquisa, de convivência com determinados grupos e observação desses grupos para compreender a origem do crime ou a origem dos criminosos, enfim, para compreender o problema social desde a sua base, com uma convivência de um insider, de alguém que está lá dentro. Então, foram feitos essas incursões em determinados grupos sociais, foi feito um levantamento de relatórios sociais de caráter não penal, então, cadastros para recebimentos de auxílio, cadastros de desempregado, tudo isso foi estudado por ocasião da Escola de Chicago, buscando compreender quais elementos seriam relevantes, quais elementos sociais seriam mais relevantes para aquele aumento da criminologia. Então, o método empírico da Escola de Chicago, ele é muito relevante. Apesar dele não ser uma inovação, ele foi a primeira utilização do método empírico nos moldes atuais, nos moldes macro, nessa forma de experimentar a sociedade conjuntamente, não de uma análise laboratorial da pessoa, do criminoso, fisicamente falando, como ocorria anteriormente. Então, utiliza-se do método empírico, entende a questão geográfica como elemento importante, ou seja, a cidade, né, é importante. Reconhece o enfraquecimento dos agentes de controle informais como uma das causas de aumento dos índices criminais. E, aqui nas propostas, propõe o fortalecimento dos mecanismos de controle informal, o investimento na alteração das condições socioeconômicas das futuras gerações, investimento na base, e a atuação estatal em prol da redução da pobreza e do desemprego, como medidas para redução e prevenção da criminalidade. Encerramos por aqui a nossa aula. Agradeço demais a sua paciência de ter assistido até agora. Deixa um comentário, comenta se tiver alguma dúvida, quiser comentar aí. Quando eu tiver um tempo eu respondo. Se você for nosso aluno, manda lá no plantão de dúvidas ou no WhatsApp que eu te respondo na hora. Guarda os prints disso aqui. Dá uma revisada sempre. Escolas sociológicas não são difíceis, tem muita coisa para memorizar? Tem, mas uma vez que você vai revisitando isso com o tempo e vai colocando essas características em tópicos, as coisas tendem a se tornar mais naturais e mais fáceis. Não se preocupe, criminologia não vai te derrubar. Agradeço de novo a todos, um abraço, tchau, tchau.